Então levanta e continua, cara. Cara, eu vou te falar uma história. Quando eu comecei a treinar, com 17 anos, a primeira pessoa que me desmotivou foi meu pai. Era uma época que eu tinha muitos problemas com meu pai. Eu não me dava bem com ele. Meu pai sempre teve o filho dele, meu irmão caçula, como o mais querido. Por quê? Porque era um menino que brilhava, meu irmão era bom de bola. Eu não era bom de nada. Eu gostava de jogar basquete, um esporte que não é tradicional no Brasil. Então meu pai não tinha... Não era que ele não gostava de mim, mas aquela situação da empatia, de estar ali com aquela pessoa que você gosta, que você curte as mesmas coisas que ela, não tinha essas afinidades com meu pai. E o meu irmão já tinha muito. Então eu sentia que eu ficava de lado. E o meu pai era o cara que fazia musculação em casa. E ele já era grandão. E eu queria ir para academia, o meu vizinho me convidou e eu não tinha coragem, porque eu tinha muita vergonha, porque eu era muito magro. Então eu comecei a pegar os pesos do meu pai em casa, escondido, e comecei a treinar. E quando meu pai chegou e viu, ele era muito ciumento com as coisas dele. Ele viu eu treinando e eu esperava ele brigando. Ele não brigou. Ele veio, me ensinou alguns movimentos e eu continuei praticando. 3 meses depois eu fui para academia. Quando eu cheguei na academia, eu via que tinha imagens de 3 grandes atletas, Dory Yates, Flex Wheeler e Barry DeMay, esses 3 grandes atletas, na época dos maiores do mundo. E eu fiquei abismado com como era desenvolvido o físico daqueles caras e perguntei pro dono da academia, que era o instrutor. Cara, esses caras existem, é possível ficar assim? Ele falou, não. Eles existem, mas você nunca vai conseguir ficar assim. Cara, aquilo entrou como uma agulha na minha cabeça. Como assim nunca? Se esses caras conseguiram, o que eles têm que eu não tenho? Cara, eu comecei a trabalhar insanamente atrás de qualquer coisa que pudesse me ajudar. Nutrição, treinamento, eu fui atrás de informação. Naquela época eu não tinha informação. Mesmo assim, eu passei 5 anos na academia com esses caras sempre zombando de mim. Tanto os meus amigos pessoais quanto o profissional da academia, o dono da academia, zombando, falando que eu não ia conseguir. Chegou um momento que eu desisti dessa academia e fui para Nautilus, que era o maior celeiro de atletas. Nessa outra academia, vários atletas. Mas quando eu cheguei lá, eu me deparei com outra realidade. Eu fui apresentado para o meu futuro treinador depois, que era o Edson Prado, que na época era o maior atleta da academia. Trabalhava no pet shop já, e o dinheiro que eu ganhava no pet shop era o suficiente para pagar 1 mês de consultoria dele. Se eu pagasse 1 mês de consultoria, eu não tinha dinheiro para mais nada. Ou seja, eu não tinha condição de trabalhar com ele. Nessa época, além de trabalhar no pet shop, eu trabalhava na balada, dançava. E numa dessas baladas, eu acabei conhecendo, na época, o maior fisiculturista brasileiro, que era o Wilson Santos. E aí ele me falou, cara, você tem muita condição de ser um puta atleta. Só que eu preciso que você acredite. Vai ter um campeonato em 15 dias. Se eu te preparar, você vai ganhar esse campeonato. Aí meu olho fez assim, eu falei, sério? Sério. Aí eu falei, puta, mas eu não tenho dinheiro para te pagar, imaginando que ele custaria mais caro ainda do que o Prado. Ele falou, não, eu faço para você uma pressão. É tanto. Quer? Quero. Eu tinha o dinheiro na hora. Saquei, era R$50. Toma. R$50. Catou um guardanapo, escreveu minha dieta. E com 15 dias de dieta eu estava competindo. Levei meu pai na competição, minha mãe, todo mundo, minha família. E eu vi meu pai torcendo por mim, cara. Eu vi meu pai se conectando comigo ali. Então aquilo é um fato muito marcante da minha vida. Eu não consegui vencer a competição, eu fiquei em 2º lugar. Mas, cara, como foi bom eu perder aquilo. Porque quando eu perdi aquilo, a minha vontade, a minha ambição crescia cada vez mais, cada vez mais. E eu continuei competindo, perdendo. E aí eu me transformei, sabe no quê? No Mr. Vice. Então você imagina, um monte de atleta na mesma academia, todos bons atletas, e eles falando, chegou o Julião, Mr. Vice. Ele só tira 2º lugar, ele não consegue ganhar.
Eu fiquei nesse limbo 3 anos da minha carreira. No 4º ano, na última competição, no momento em que a minha mãe estava falando para mim, para de competir. Você só gasta dinheiro com isso, isso não te traz retorno nenhum. Você está detonando a sua saúde, você não tem um carro, você não tem um bem material, o seu tênis é rasgado. E você continua insistindo nisso. Eu olhei e eu falei, cara, minha mãe tá certa. Eu acho que vai ser minha última vez. Não quero mais saber disso não. Não consegui achar o campeonato, um amigo meu que me levou. Tive que ligar para os caras falando onde há a competição, eles me explicaram, segura a pesagem para eu poder chegar. Eles seguraram a pesagem, cheguei, me pesei, e lá tinha um atleta que era da minha academia, que era um desses que me zoava. E ele era muito bom. Na hora que eu vi ele lá, eu falei, cara, não tem condição de ganhar desse cara, esquece. Fui pro bar, comi uma feijoada dupla, tomei quase 1 litro de Coca-Cola vermelha, cheia de pimenta. Falei, agora que eu já tô aqui, cara, eu vou competir, mas ó, esquece. Não quero mais saber disso. Por Deus, cara. Esse dia eu ganhei o campeonato e ganhei o absoluto em cima desse mesmo cara que me chamava de Mr. Vice. Então ali eu entendi que a verdadeira vitória estava em insistir, mesmo que ninguém acreditasse, em perseverar, mesmo que ninguém quisesse acreditar que eu fosse capaz. Os anos foram passando, eu fui ganhando títulos. 2 anos depois, eu era o melhor atleta do Brasil e permaneci durante 9 anos invicto dentro da minha categoria. Nenhum atleta sul-americano me venceu durante esse tempo. Arrumei patrocínio e me tornei, depois que eu arrumei esse patrocínio, um cara com condição, consegui comprar meu carro e as coisas foram acontecendo para mim. Mas eu competi dos 21 anos até os meus 28 anos para poder ter esse sucesso que eu tive, para poder chegar no objetivo que eu tive. Imagina se eu tivesse desistido durante esse meio tempo. Imagina se eu tivesse largado tudo por causa de balada, por causa de mulher, que era o meu tendão de Aquiles. Então eu nunca deixei isso tomar minha mente. E é isso que eu quero passar para você, para que você não caia no mesmo problema que eu, para que você não cometa os erros que eu cometi. Então você deixar nós nos tornarmos mais próximos vai fazer com que você colha as nossas experiências e não cometa os mesmos erros que nós cometemos, tanto eu quanto o Renato. O nosso papel é passar para você a experiência. O nosso papel é passar para você o caminho mais curto em prol do sucesso, que é o que você precisa. Mas o mais importante é que você precisa entender que esse é um dos tombos que você vai ter na sua vida. Você vai ter outros. A depressão, ela vai tentar te puxar de volta várias e várias vezes. Ela sempre vai te assombrar, mas você tem que entender que você, Felca, é mais forte do que ela. Felca não, Felipe. Felca é um personagem que eu tô falando aqui com o Felipe.